Boa noite a todos os nossos alunos do canal Educação, da Secretaria de Educação do Estado do Piauí, alunos que acompanham as nossas aulas aqui pelo canal. Boa noite a todos, eu sou a professora Marília Ferreira, sou professora aqui de linguagens do canal Educação, e na aula de hoje, de literatura, a gente vai trazer para vocês as questões relacionadas ao arcadismo no Brasil. Vamos falar de um dos mais importantes nomes do arcadismo brasileiro, que é Tomás Antônio Gonzaga, né? E a partir desse minuto a gente vai tentar trazer para vocês um dos mais ilustres representantes da poesia lírica do arcadismo no nosso país, tá? Para a gente falar um pouquinho sobre esse evento, vamos aqui, articular em torno da nossa cartela de conteúdos. Nós vamos ter aqui a literatura brasileira, a era colonial, o arcadismo, trabalhando a poesia lírica de Tomás Antônio Gonzaga. Os objetivos da nossa aula são destacar a poesia lírica do mais importante poeta do período, comentar o contexto político e social e influências nos versos líricos da obra máxima do arcadismo, que é Marília de Dirceu. Aos nossos alunos lá de Cristalândia, Piauí e Jatobá, que estão aqui na nossa rede interna, acompanhando nos nossos, vamos dizer assim, nossos canais midiáticos, tecnológicos, a nossa aula, tá? Vamos lá, gente, O arcadismo no Brasil a gente já sabe, né? Característica muito importante, reunião de gente importante, elegante, sincera. Todos esses homens e algumas mulheres queriam uma sociedade mais justa, queriam uma literatura que fosse condizente com o espaço político, social que o Brasil estava vivendo. Havia uma necessidade de se rediscutir, principalmente questões relacionadas à política e à sociedade, porque a comunidade brasileira estava exigindo mais da coroa portuguesa. Eles queriam ser melhor tratados, eles queriam realmente serem sensivelmente tratados dentro dessa realidade. Para isso, muitos deles protestaram e acabaram se envolvendo em movimentos como a Inconfidência Mineira. E um desses jovens inconfidentes está aqui, senhor. Tomás Antônio Gonzaga, o juiz da cidade de Vila Rica, um dos homens mais influentes, né, e conhecedores do sistema jurídico brasileiro daquele momento. Foi um dos membros aí da Inconfidência Mineira, tá? O juiz Tomás Antônio Gonzaga, ele foi inconfidente também, porque era na casa dele, lá na cidade de Vila Rica, que ele promovia os saraus literários, os encontros, as reuniões, que ele convidava os intelectuais que ele conhecia da cidade, e que, naqueles momentos em que eles estavam ali para discutir as questões de literatura, ele também trazia as questões relacionadas também a esse processo de construção textual. Então, a gente vai poder... construção social, política social. Então, a gente também vai poder assimilar. Ele, como escritor, Arcade, se utilizou de dois nomes falsos. É o Dirceu, na sua poesia lírica, e o Critilo, na sua poesia satírica. Em 1789, foi preso e degradado do Brasil em 1792 para Moçambique, na África, e nunca mais retornou. Foi acusado de trair a coroa portuguesa, de incentivar a sociedade a não pagar os impostos, enfim. Na época era um crime muito grave aí essa insurreição contra a coroa. Mas ele e outros homens ricos e importantes queriam uma sociedade mais justa. Tomás Antônio Gonzaga era um iluminista, era um cara intelectualizado e queria que a sociedade se modificasse aí para que ela pudesse se tornar uma sociedade menos arbitrária, né? Pelo menos na questão política, dos governantes contra eles, né? Ilustres moradores da cidade de Vila Rica. A poesia de Tomás Antônio Gonzaga apresenta as típicas características árcades e neoclássicas: o pastoril, o bucólico, a natureza amena, o equilíbrio, o uso de pseudônimos, todas essas características marcantes da literatura árcade aparecem dentro desse formato de texto, tá? Então, a gente vai poder identificar esses aspectos. E aí, olha, o Tomás Antônio Gonzaga tem
a sua paixão imortalizada na literatura com a obra Marília de Dirceu. Olha aí, gente, a casa do Tomás Antônio Gonzaga. Era nesse casarão, perdão. Era nesse casarão, na principal rua e na principal praça da cidade de Vila Rica, que é hoje a atual Ouro Preto, que o casarão pertencia ao juiz da cidade. Morar numa casa de 2 andares no Brasil, daquele século, né, diante da principal igreja, como a gente vê aí, ó, nessa ilustração do lado, é aquilo que seria a participação, né, aquilo que seria esse processo de entendimento aí, né, sobre a importância do Tomás Antônio Gonzaga. Nesse exato momento, a gente vai encontrar na lírica tomasiana 2 tipos de exposição, a neoclássica e a pré-romântica. Como neoclássico, ele trabalha com a contenção e o equilíbrio, lógico, que ele tem que racionalizar as coisas. E como pré-romântica, ele vai aí estabelecer todos esses limites emocionais importantes, tá? Então, a gente vai discorrer sobre essas características dentro da observância de suas obras mais significativas da sua lírica. Bom, a obra mais significativa do Tomás Antônio Gonzaga é Marília de Dirceu. Olha como ela foi importante. Até nesse século mesmo, em 1946, ela foi pintada por artistas para retratar essa jovem aí brasileira que foi cortejada pelo juiz da cidade. Filha de uma família importante, a verdadeira Marília era, na verdade, Maria Doroteia, né? E nós vamos encontrar o Dirceu se escondendo no nome falso, que é aí Tomás Antônio Gonzaga. Dentro dessas possibilidades aí, a gente vai poder perceber que ela encanta e desencanta por várias características importantes. Marília de Dirceu ou Dirceu de Marília? Quem será a posse dessa narrativa? Como eu disse para vocês, gente, a história, vou contar aqui o fuxico. A história de vida do Tomás Antônio Gonzaga é que a gente está no século XIX, né? O homem com tanta influência e importância como Tomás Antônio Gonzaga casava-se aí com uma jovem, muito jovem mesmo, segundo alguns historiadores, ela só tinha 14 anos, quando foi cortejada pelo Tomás Antônio Gonzaga. Lembrem-se que a sociedade do passado não tinha essas pretensões, vamos dizer assim, relacionadas a essa questão da amoralidade, do fato de uma pessoa com 14 anos ser preparada para um casamento, né? Uma pessoa que muitas vezes nem tem maturidade, nem corporal e muito menos psicológica. Mas era assim o Brasil naquela época. As jovens, principalmente, tinham que, depois da menarca, que era a primeira menstruação, arranjarem logo um casamento. Era assim que os pais pensavam, para que não houvesse, em nenhum momento, aí, algum conflito que resultasse numa gravidez indesejada que desonraria a família, o nome, aquelas confusões daquela época. E aí ele, cortejando a jovem Maria Doroteia, acabou utilizando os pseudônimos de Dirceu para si e de Marília para a Maria Doroteia. Então, é uma história de amor verdadeira, como diz lá nas historinhas em quadrinhos, nos filmes, na animação da Disney? Sim. E aí ele vai utilizar os seus versos para tentar dar aquela boa, né, chavecada nela, fazer aquela conquista primorosa aí. Segundo consta, uma produção de 2 tipos de textos que foram publicados, principalmente levando em conta essas questões biográficas. Se era a visão que ele tinha da sua paixão, né, desse seu namoro dentro do seu processo de vida, é lógico que a gente não pode esquecer os ocorridos, né? A condenação, a prisão, o degredo,
que impossibilitam o casamento, porque ninguém vai querer que uma filha, né, se case com alguém aí condenado pela justiça por traição. Esse era um pensamento extremamente aí caracterizador do tradicionalismo do século XVIII, né? Então, a gente não vai poder perceber isso. Então, antes da prisão, os versos eram só alegria. Nós vamos perceber que ele falava sobre propostas. Olha, Marília, você é o seu pastor. Olha, nós vamos viver no campo. Olha, nós vamos curtir a paisagem, ficar juntos, na harmonia aí de uma vida simples e campesina. Essa era a proposta de vida do Tomás Antônio Gonzaga para a jovem Maria Doroteia. E aí, na segunda parte, a gente percebe que eles reúnem aí, posteriormente a isso, uma sequência de textos que aquela alegria e a felicidade dos planos aí futuros é substituído por uma tristeza e por uma aparente, vamos dizer assim, situação de frustração, quando ele parece que não vai encontrá-la, que parece que ele está sempre distante dela, chorando copiosamente de saudade e principalmente confessando que ele não tem nada a ver com as situações que estão denunciando sobre ele, tá? Então, essas duas partes da narrativa, ou melhor, do livro de poesias publicado sobre o título Marília de Dirceu, na verdade foram organizadas posteriormente, principalmente por conta desses fatores, vamos dizer assim, biográficos que interferem nesse processo de separação. Mas a gente não tem nenhum tipo de situação. Há ainda um grupo de outros versos, né, que são incorporados na maioria das vezes, gente, na segunda parte. Essa terceira parte, alguns estudiosos de Tomás Antônio Gonzaga ficam na dúvida, porque assim, na primeira ele fala da Marília, na segunda ele chora de saudade da Marília, e na última parte ele fala sobre qualquer outra coisa menos da Marília, que vamos dizer assim, que esquecimento foi esse, né? A gente vai poder perceber essa situação meio que contraditória, tá? Então, a gente vai poder analisar aí, ó, essas possibilidades completamente distintas aí desse processo. Bom, mas como a gente colocou, o que é mais importante é a gente ver no texto as características do arcadismo. Bom, uma das principais características do arcadismo está aí presente nesse texto, imitação dos modelos clássicos, né? É um texto notadamente organizado em torno de liras. Liras é um tipo de poesia marcada pela frequência sonora. Inclusive, as liras, com frequência, apresentam versos, mas a cadência sempre curta, melodiosa, fazia com que a gente possa encontrar essas possibilidades. Nesse quadro aí do neoclássico Boucher, né, a gente vai poder observar que nós temos questões importantes a serem discutidas, né? A presença dos deuses crianças, né? Essas figurinhas tão simpáticas como são as figurinhas aí dos cupidos, né? Fazem com que a gente possa encontrar a possibilidade aí desse processo de retrato, de resgate dos valores clássicos. E lá no texto aparece, ó, acompanha aí. O destro cupido um dia extraiu mimosas cores de frescos lírios e rosas, de jasmins e de outras flores. Por fazer pensar a todos, no seu liso centro escreve um letreiro que pergunta: este espaço a quem se deve? Com as mais delgadas penas usa de uma e de outra tinta, e nos ângulos do cobre a 4 belezas pinta. Vênus, que viu a pintura e leu a letra engenhosa, pôs por baixo: eu dele cedo, desse a Marília Formosa. Olha aí, gente, nós temos vários nomes mitológicos aí. Cupido, né? A Vênus, que aparece logo abaixo. Ele, Cupido, artreiro, porque ele é o deus criança, né? Resolve pintar com as mais delicadas tintas que ele colhe da natureza. Retirada de onde? Olha aí, dos lírios, rosas, jasmins e de outras flores.
Aí, da mesma forma que essa moça está pintando aí, com essa delicada pena, ele vai e pinta a imagem de uma pessoa com todas essas características aqui, ó, de flores tão delicadas. Aí no final ele pergunta: quem é a imagem de que eu pintei? A Vênus passou por baixo, ó, passou pertinho e olhou. Aí disse: não, não sou eu. E a Vênus é a deusa da beleza, né? E aí, não, sou eu não. Essa é a Marília Formosa. Então, gente, ó, veja que ele elogia a beleza física dela, né? Não perde uma chance de dar aquela condição. Em outros momentos aí da literatura, o nosso personagem, ou melhor, o nosso escritor, ele faz também aí várias referências importantes à condição de vaqueiro. A condição de vaqueiro, né? E aí a gente vai poder identificar dentro desses aspectos aqui essas construções aí pastoris, né? Eles trabalham com essa questão aqui, ó, da simplicidade. Eu, Marília, não sou nenhum vaqueiro. É uma simplicidade meio que disfarçada, né? Porque ele diz que não é um vaqueiro, ele é o dono de tudo. Que viva de guardar alheio gado, de tosco trato e de expressões grosseiros, dos frios gelos e dos sóis queimados. Tenho o próprio casal e nele assisto, dá-me vinho, legume, fruta e azeite, das brancas ovelhinhas tiro leite, e as mais finas lãs que me visto. É uma simplicidade, a comida é simples, mas é gostosa. Hã? Bom. Aí, olha, é uma comida simples, mas gostosa, né? Então, ele tem os princípios básicos da literatura árcade, o pastoralismo, a simplicidade, o bucolismo, que são formas de a gente reconhecer no texto essas características. O locus amenus e o fugere urbem, eles quase que coincidem. O fugere urbem é quando você diz, ó, vá buscar só a beleza aonde, gente? Onde você medita, à sombra da árvore, onde tem o gado bem contente, o gado bem mansinho, lá na sábia natureza, tá? Então, fugir da cidade, gente, é fugir desses elementos que torturam a vida do poeta, tá? Então, quando ele diz, acaso são estes os sítios formosos aonde passava os anos gostosos? São estes os prados aonde brincava enquanto passava o gordo rebanho, que ao seu me deixou? Novamente aí a gente também tem características importantes dessa literatura que representa uma natureza harmoniosa, feliz, cheia de representatividade. E aí a gente vai poder encontrar todas essas situações que discutem aí essas representatividades, tá? Então é importante também que a gente vá construir esses aspectos de identificação nos trechos da obra de Tomás Antônio Gonzaga, que ele foi, de fato, um grande representante do arcadismo, não foi à toa. É porque ele é o cara que mostra habilidade no manuseio de todas essas características em várias passagens textuais. Então, não é só um pouquinho aqui e outro pouquinho aqui, não. Em todas elas você percebe uma fluidez do pensar árcade. Por isso que ele é um autor muito significativo aí da literatura árcade. Você não pode deixar de conhecê-lo, tá? Bom, a beleza da mulher brasileira, um detalhe, aparece aí sendo cantada na primeira vista aí pelo Tomás Antônio Gonzaga. Ele, de fato, escreve a respeito dessa beleza da mulher brasileira, principalmente por conta das questões aí sentimentais. A gente não conhece bem ela, porque ela é de difícil fenotipia brasileira. Seus olhos espalham a luz divina, a quem a luz do sol se atreve. Bom, a pessoa que tem o olho comparado à luz do sol é porque necessariamente o olhar dela é claro, os olhos dela são claros. Papoula, ou rosa delicada e fina, te cobre as faces que são cor de neve. O branco dela é cor da neve e ainda tem as bochechas rosadas ou avermelhadas.
papoula é uma rosa vermelha, né? Um tipo de uma rosa vermelha, e a rosa pode ser rosa, né, também, aí nesse aspecto. Teus cabelos são fios de ouro, então ela é loira, branca, dos olhos claros. Essa visão vaporosa da mulher que aparece aí, teu lindo corpo, bálsamos vapora. Oh, não fez o céu, gentil pastora, para a glória de amor igual tesouro. Essa moça que ele vibra, chamando ela de Marília Bela, de minha estrela, é uma pessoa que tem uma correspondência muito distante com aquilo que seria o fenótipo da brasileira, até mesmo nessa época, onde a gente não tinha uma caracterização constituinte, principalmente das mulheres burguesas, ricas, né? Como era o caso da jovem Maria Doroteia, de mistura com a racialidade, ou de mistura com outras possibilidades de racialidade, né? No caso, a indígena e a africana. Então, geralmente, os fenótipos eram mesmo europeus, mulheres brancas, né? De cabelos mais escuros ou então mais claros, eram mais fáceis de serem representados. Mas essa beleza, ela é bem criticada, né? É um estereótipo de beleza que o Tomás Antônio Gonzaga expõe, que, na verdade, faz a gente se questionar. De fato, ela era uma brasileira ou ela era uma figura europeia? Mas, mesmo que ela não tenha escrito ou existido, o que foi escrito por ele é a representação dessa visão aí europeizada, né, da branquitude da Marília, que seria esse aspecto aí, né? A gente critica aí esses elementos importantes aí dessa representatividade. Bom, vamos lá, gente, ó. A prisão e a distância, tadinho, né? Foi parar no Chilindró, ficou participando aí dos amigos, com os amigos da Inconfidência. Olha aí a ilustração que seria ele no presídio da Ilha das Cobras, do Rio de Janeiro. Foi para lá que foi mandado os Inconfidentes, até para sufocar o movimento. Os Inconfidentes, quando foram delatados pelo Joaquim José Silvério dos Reis, né, que era um infiltrado no grupo liderado pelo Tomás Antônio Gonzaga, denunciou, caguetou todo mundo aí, ó, denunciou todo mundo, colocou claramente quem eram os participantes desse processo. E aí, quando ele chegou para o Cunha de Menezes, que era o governador da província de Minas Gerais, ele diz, ó, o teu juiz é um dos caras mais impactantes no movimento. É dele as ideias daqueles manifestos. Circulavam aí cartas apócrifas, eram cartas sem nome, né? E aí essas cartas mais críticas do governo e principalmente do governador Cunha de Menezes. Então, isso fazia com que houvesse um ódio dele por essas cartas. E aí ele foi preso, foi mandado, foi confiscado todos os seus bens, né? Ficou pobre, foi mandado para a prisão. Lá, como ele conhecia a legislação brasileira, ele acabou se dando melhorzinho do que outros, como o Tiradentes, que foi condenado à forca, né? Ele conseguiu reverter a pena que deveria ter sido capital para todos no degredo. Ou seja, a condição de degradado era muito ruim. Não, no Brasil do século XVIII não era fácil. Você sair de uma colônia para ser impedido para ir para uma colônia mais pobre, mais atrasada. E aí a gente vai observar que, apesar de todas as dificuldades que o Brasil enfrentava, o Brasil ainda era a melhorzinha das colônias portuguesas, né? No sentido, não estou falando no sentido preconceituoso, mas era no sentido da infraestrutura mesmo. Tinha cidades, já tinham estradas, já se tinha igreja construindo seus belíssimos templos. Então, assim, isso tudo nas colônias africanas não existia. Então, isso faz com que a gente possa imaginar desse melhor cuidado do Tomás Antônio Gonzaga em relação a essa situação. E aí, depois que ele foi preso, foi para o degredo, foi embora, foi para Moçambique, na África, e lá, dizem as más línguas, se recuperou rapidamente nos braços da filha
do governador da colônia aí da colônia de Moçambique, né? Ele, como era um cara muito inteligente, um conhecedor profundo das leis portuguesas, também um bom administrador, lógico que não foi condenado à prisão perpétua e nem aquilo que seria o impedimento de circular nas ruas. E mostrou facilmente aquilo que seria a sua inteligência, foi rapidamente aproveitado pelos caras na época para mostrar aí essa situação. Então, na verdade, o Tomás Antônio Gonzaga foi um dos que mais bem se beneficiou aí desse momento. Aí na segunda parte, ó, chora, ele fala em triste masmorra, vivo, um semivivo, corpo sepultura, ainda adoro a tua. Depois de tantos prazeres, vem a desgraça. Então, realmente, o Tomás Antônio Gonzaga mostra essa situação aí conflitante. Bom, para nossa primeira atividade, trouxe um trecho do Tomás Antônio Gonzaga aí, gente. Vamos lá para a gente poder comentar sobre esses textos, tá? Vou pedir aqui para que o nosso diretor de imagem libere para você aí, para você ir discutindo com seus colegas, professores, e o professor que está aí na sua sala, se ele quiser digitar, você também quiser fazer uso do chat aqui, para que a gente possa trazer para vocês essa primeira questão. 3 minutinhos, por favor. Vamos lá, gente. Ó, eu, Marília, não sou algum vaqueiro que viva de guardar ali o gado,
de tosco trato de expressões grosseiro, dos frios gelos e dos sóis queimados. Tenho o próprio casal e nele assisto. Dá-me vinho, legume, fruta, azeite. Das brancas ovelhinhas tiro o leite, e as mais finas lãs de que me visto. Graças, Marília Bela, graças à minha estrela. Pode-se considerar que se destaca no poema, letra A, o racionalismo, característica do barroco. Letra B, o conceptismo, característica do arcadismo. O cultismo, característica do barroco. O teocentrismo, característica do barroco. Ou o pastoralismo, característico do arcadismo. Bom, esse texto de Tomás Antônio Gonzaga só pertence a esses dois movimentos aqui, ó, o Arcade e o Arcade. Nem o barroco, nem o barroco, nem o barroco tem nada a ver com Tomás Antônio Gonzaga, tá? E aí a gente já viu, falou de vaqueiro, gado, né, freios, sóis queimados, é falar do pastoralismo típico do arcadismo brasileiro. A alternativa correta, letra A. Vamos lá, gente. Na segunda questão, a análise do trecho, do mesmo trecho, tá? Permite observar que o eu lírico, letra A, valoriza os trajes ricos da cidade, como se ele diz que veste finas lãs, né? São finas, mas são roupas de lãs. Então, não são trajes ricos, são trajes campesinos. Despreza a vida humilde, como se ele diz que mora lá, gosta da comidinha de lá, vive lá, está dando graças, saudando a vida no campo que ele tem. Manifesta preocupação religiosa. Religiosa, que religiosidade? Ele não falou nada de religiosidade. Valoriza os benefícios na sua vida do campo. Olha, ele diz, ó, casa própria, comidinha legal, leitinho quente na hora e ainda as roupas mais confortáveis que tem. Ou seja, a alternativa correta do nosso eu lírico é da nossa questão é a letra D, tá? Na letra A ele diz, apresenta a vida na cidade como mais desejável do que a vida no campo. Incorreto, gente. Ele diz que gosta do campo e não da cidade. Bom, para a nossa terceira questão, mais 3 minutinhos aqui.
mas sempre passarei uma velhice muito menos penosa. Não trarei a muleta carregada, descansarei o já vergado corpo na tua mão piedosa, na tua mão nevada. Verterão os meus olhos duas fontes, nascidas de alegria, farão teus olhos ternos outro tanto. Então darei, Marília, frios beijos na mão formosa e pia, que me limpar o pranto. Assim irá, Marília, docemente, meu corpo suportando do tempo desumano a dura guerra. Contente morrerei por ser Marília, quem, sentida chorando, meus baços olhos cerra. Muito bem, gente. Ó, a leitura atenta deste poema do livro Marília de Dirceu revela o eu lírico. Sente total desânimo perante a existência e os sentimentos. Letra B. Aceita com resignação a velhice e a morte amenizadas pelo amor. Está em crise existencial e não acredita na durabilidade do tempo. Protesta ao Criador pela precariedade da existência humana. Não aceita nenhum modo o envelhecimento, prefere morrer ainda jovem. Bom, ele fala aí, gente, olha, principalmente em relação àquilo que ele diz, mas sempre passarei uma velhice muito menos penosa. Não trarei a muleta carregada, descansarei o já vergado corpo na tua mão piedosa, na tua mão nevada, branca, neve de piedade, verterão meus olhos. Então, diante disso, ele aceita com resignação a velhice. E a morte, principalmente por quê? Porque ele vai estar do lado da figura amada. E aí, olha, ele aceita com resignação a presença da nossa amada, Marília, tá bom? Então, a alternativa correta aí, ó, ele projeta um estado de felicidade ou infelicidade para o futuro. E aí ele diz que, apesar de tudo, vai estar enfrentando a velhice e a precariedade da velhice através dessas situações, tá? Vamos lá para a nossa última questão de hoje, gente. Ó, vamos responder essas duas questões aí em 2 minutinhos. Ok, ornemos nossas testas com as flores
e façamos do feno um brando leito. Prendamo-nos, Marília, em laço estreito, gozemos do prazer de são os amores. Sobre as nossas cabeças, sem que o possa deter, o tempo corre. E para nós o tempo que se passa também, Marília morre. O que havemos de esperar, Marília Bela? Que vão passando os florentes dias? As glórias que vêm tardes já vêm frias, e pode enfim mudar-se a nossa estrela. Ah, não, minha Marília, aproveite-se o tempo antes que faça o estrago de roubar ao corpo as forças e ao semblante a graça. O contexto histórico social do arcadismo no século XVIII apresentou-se reformista no campo do ensino, nos hábitos e no comportamento social. O texto literário, no entanto, aproveitou as características clássicas, acrescentando marcas latinas presentes no poema de Tomás Antônio Gonzaga, por meio de letra A, intensa subjetividade e um conflito espiritual, subjetividade, a ironia e um latente pessimismo em relação ao ser humano, ironia, uma cena simples de um ambiente bucólico para a apresentação do locus amenus, olha, valorização da forma poética e da objetividade na descrição, objetividade, linguagem rebuscada, ao qual os elementos prevalecem sobre o equilíbrio clássico. A alternativa aí, gente, ó, tem tudo a ver. Ambiente bucólico, locus amenus, é a característica que o arcadismo sempre apresenta, tá bom? Então, na nossa aula de hoje, nós falamos sobre o arcadismo no Brasil, trouxemos para você as características do nosso principal poeta, aí representante da literatura lírica arcade brasileira, que é o Tomás Antônio Gonzaga. Falamos sobre a paixão dele por Maria Doroteia e como ele transformou isso em poesia. Me despeço desejando a vocês uma excelente noite, ainda aqui no canal Educação, tem mais aulas aí com os professores que vão vir, e na próxima semana também a gente está aqui de volta. Um abraço a todos e até mais, gente.